Fala galera, saudações a todos, aqui quem fala é o Igor Camargo. Eu sou Evaristo Faria. E aqui é o Fábio Ferreira. E este é o podcast número 1, Provocando Caos, gravado aqui no estúdio do nosso querido amigo Fábio Ferreira. E para esse primeiro episódio, nada melhor do que esclarecer do que iremos tratar aqui nessa jornada que estamos iniciando agora. Bom, aqui vamos tratar assuntos sobre carreira e oratória, ou seja, como você pode transformar a sua carreira por meio da oratória. E para tentar entender melhor o que seria provocando caos, se caos tem a ver com o efeito borboleta, tem a ver com quiabo, tem a ver com qualquer coisa que você possa imaginar, vou deixar essa explicação para a nossa aqui fonte de conteúdo, o nosso pote de ouro do arco-íris, que tem que tem todos os valores e as informações necessárias para poder passar para a gente. Evaristo Faria, explica aí para a gente qual é a história do método caos. Bom, o método caos, ele, como se diz, é carreira oratória sistêmica, porém ele não nasceu com esse nome, né? Ele nasceu com um nome bem bonito. Sei lá, em 2013, eu de tanto querer melhorar minha performance de palco, a minha apresentação e tudo mais, eu comecei a ler muito. Sobre oratória. Eu lembro que eu já tinha lido uns 25 livros, mais ou menos. Eu estava igual aquele estudante de doutorado, né? Que só sabe falar disso. Onde eu sentava, eu só ficava falando disso. Aí um dia um colega foi e deu a dica, falando, por que você não monta um curso desse negócio? E eu, estudando, porque eu tinha receio, várias limitações, como tem até hoje, mas a gente trabalha para tentar evoluir. Em 2013, ele me deu essa dica, e com essa dica eu falei, peraí, eu trabalho com segurança do trabalho. Deixa eu tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu criei um mega curso que chamava Curso de Formação de Consultores e Instrutores em SMS. Nossa, mega nome, hein? Entendeu? Não, eu já esqueci. Então. Mas peraí, o SMS que eu não expliquei, o resto vocês entenderam. É Segurança, Meio Ambiente e Saúde. E aí eu comecei a ministrar esse curso, que era uma forma de ensinar os profissionais de segurança do trabalho a falar em público. Praticamente era isso. Certo. E com isso, eu percebi que tinha oportunidade de eu aprender e de eu ensinar essas pessoas quando se trata de oratória. Porém, com o tempo passando, esse nome não era aquele nome daquele jeito, igual vocês principalmente falando aqui com design, né? Que é isso. Um desenvolvedor de marcas e de nomes. Olha. E aí é aquele nome que não Rapaz, cada pergunta que ele faz para desenvolver é porque eu vou te falar. Vai, perguntas precisas, né? Mas vamos lá. Aí eu comecei a pensar no nome, eu sozinho, pensando no nome, com o sócio, vamos pensar. E aí veio um nome mega, God. Esse nós fizemos vários trabalhos com ele. Mas é God de Deus mesmo? Não, aí que tá, é gestão, tá. oratória dirigida. Gestão e oratória dirigida. Show. Mas o God resumia, pelo menos ficava CFCISMS, né? Curso de formação. E aí a gente trabalhou esse God um tempão. Só que, em vez de eu ser lembrado era lembrado pela oratória, mas as pessoas lembravam do curso pelo vínculo com a palavra em inglês, Deus. E começou a me incomodar no sentido, não, peraí, eu não sou tão grandioso e nem essa mensagem que eu quero passar. Religioso, né? E aí eu comecei a pensar, nessa época eu criei vergonha na cara. Eu fui lá e contratei uma empresa para fazer esse negócio para mim. Para desenvolver tanto o nome quanto a marca. E depois disso, acaba que o nome... Eu estava saindo do banheiro um dia lá, tive gestão e oratória. Que depois a gente vai explicar um pouquinho mais calma sobre essa questão dessa mesclagem. E aí eu saindo do banheiro, falei, peraí, carreira e oratória. E como eu sou fãzão lá do Paulo Vieira, tem um método CIS, falei, sistêmica, é isso mesmo. Isso é sistêmico, carreira, oratória, caos. E minha filha estava estudando naquele ano muita coisa sobre galáxia, planeta e tudo mais. Aí você vai ler a teoria, você vê que tem tudo a ver. E conversando com a empresa que eu contratei, os caras ficaram assim, é bom que dá pra gente fazer um mundo, né, dá pra trabalhar muito a marca, trabalhar as imagens, trabalhar as cores. O bacana é que foi isso que eu gostei, principalmente pelo fato do próprio caos, ele cria uma temática, né? E quando você cria uma temática através de uma marca, você pode utilizar várias possibilidades aí para poder conectar com o cliente, com qualquer pessoa que esteja interessado. Sim. Teve todo isso.
E aí a gente vê essa história. Era o curso de formação de consultores instrutores, depois o GOD, depois virou o Caos, que acaba que virou, que a gente conseguiu transformar num projeto que hoje chama Método Caos, que é um método que trabalha carreira e oratória de forma sistêmica. Tá, e por que método caos? Você explica pra gente o porquê do método e o porquê do caos. Como que você associou Primeiro, isso aí? Quem quer aprender alguma coisa, ele tem que ter alguma disciplina. E aí alguma disciplina, algum passo a passo. E aí vem a palavra método. Porque qualquer curso, se você está na faculdade, se você está desenvolvendo qualquer projeto, ou se você quer ensinar alguém, você tem que ensinar de forma que ele consiga evoluir no processo. Então aí vem um método. Então eu teria que pegar tudo que eu apliquei, tudo que eu sabia, tudo que eu tinha estudado e transformar num processo. Início, meio e fim. E aí surgiu a questão do método e o caos. Aí já vem mais porque quando eu estava fazendo o GOD, fazendo CFCI, SMS, o que eu percebia? No início eu oferecia para as pessoas um curso de oratória. Só que a oratória, sem vínculo nenhum, depois de uma semana, 2 semanas, acaba que a pessoa sai muito empolgado, só que ela não praticava, ela não via sentido, ela só aprendeu ali e esquecia. Aí já no GOD a gente já percebia que essa gestão era gestão de carreira. No GOD a gente já percebia que a pessoa mentalizava mais, memorizava mais as técnicas e as dicas que a gente passava. Por quê? Tudo que a gente trabalhava oratória a gente vinculava a algo que ela dava muito valor, que geralmente quem procura oratória está procurando alguma forma de se projetar profissionalmente, se projetar pessoalmente, e aí a gente conseguia vincular essas coisas, trazendo o encontro da oratória com a carreira e fazendo com que as pessoas memorizassem mais. Então, o método, a palavra método é um passo a passo. E a palavra caos, ela retrata a carreira oratória de forma sistêmica, porém, com cada passo que você vai trabalhando, vai evoluindo, até chegar no momento de você se apresentar, entendeu? E não se apresentar só com um público grande, viu, Fábio? É apresentar para a família, apresentar em pequenas reuniões, apresentar no próprio telefone e assim por diante, se a gente entender. Às vezes a gente vê isso também, sei lá, na sala de aula, demais, numa faculdade, demais. Apresentando um trabalho, apresentando um projeto, e a hora que às vezes tem 2, 3 pessoas ali te assistindo e a pessoa trava completamente, a voz muda, começa a suar. E a pessoa às vezes tem muito conteúdo para apresentar e não sai nada. E né? esse conceito, né, do caos, bacana é que quando vai retratar, a própria palavra caos, a gente acha que vai retratar algo negativo, né? Só que o caos, para quem já conhece o efeito borboleta, através de uma pequena ação gera grandes resultados. Então Sim. Isso já traz algo bem grandioso também. Não, e no treinamento realmente a gente tenta provocar, a gente até tem um combinado lá que é aceitar as críticas de uma maneira muito aberta para se emocionar com aquilo, entendeu? Bom, mas... E com essas críticas a gente tentar trabalhar o que precisa melhorar e para resolver no decorrer da vida. E para quem se aplicaria esse tipo de método? Qual o tipo de público, pessoas que irá alcançar? Como que seria isso? Então, em resumo, né, quando se trata de carreira oratória, eu acho que todo mundo busca um alinhamento de carreira, todo mundo busca... se comunicar bem. Tem algumas pessoas que são retraídas, são mais na dela. Um exemplo, se você pegar o perfil do programador de software, essas coisas, o perfil dele vai ficar mais na dele ali. Porém, se você comparar um programador que se comunica com um programador que não se comunica, com certeza, mesmo nível técnico, aquele que se comunica, ele vai encontrar melhores resultados na vida dele profissional e até pessoal. E delimitar quem deve fazer, quem deve acompanhar, trabalhar, estudar essa questão de carreira oratória é até muito difícil. Porque se você pensar, o estudante precisa? Precisa. O engenheiro precisa? Precisa. O médico precisa? Precisa. O psicólogo precisa? O administrador precisa. Agora, nós trabalhamos muito a questão de pegar aquela pessoa que já está no mercado de trabalho, quer entrar no mercado de trabalho e quer desenvolver de uma maneira um pouquinho mais rápida, porque assim, o método que você perguntou, Fábio, o método ele serve para fazer o seguinte, fazer uma ponte. Porque eu fiquei anos e anos lendo.
Lendo, é óbvio que eu fiz curso de oratória com Sabendo outras conteúdo. pessoas, treinei, apresentei, fui dar aula em faculdade, fui dar palestras em curso técnico, dar aula em curso técnico. Aí sim a gente aprende, mas aprender de uma forma orgânica, né? Aquele negócio que você vai, isso deu errado, não faço mais. Isso aqui, ó, faz assim que o pessoal riu mais, ou o pessoal prestou mais atenção. Só que essa percepção leva um tempo. O método serve para você criar uma ponte e passar por cima desse processo um pouco mais rápido, entendeu? Que tipo de estrutura? Existe algum passo a passo para poder alcançar esse método? Foi a coisa mais assim, difícil foi você ter um punhado de conteúdo. E organizar. Muita coisa escrita, muita coisa anotada, já executando um treinamento, executando orientações, e agora eu vou ter que transformar isso aqui em passo a passo. Sim. E pela marca, a marca depois, vocês podem até dar uma olhada, a marca é meio que um solzinho com 16 raios. E por que 16 raios? O design do Ronaldo, né, do Folia de Reis. Salve, Ronaldo. Salve, Ronaldo. É ele que criou esse negócio e aí eu falei, peraí, tem um solzinho, eu tenho que arrumar alguma coisa. Aí o que eu fiz? Dividi em 4 quadrantes, né? Nossa. E cada quadrante com 4 raiozinhos do sol. Tá entendendo? Dá 16. Uma matemática aí, né? Porém, eu teria que pegar meu conteúdo e transformar nisso, e fazer com que ficassem 16 passos, nem 17, nem 15. Aí é onde eu acho que eu gastei uma energia, aquele negócio de você começar a rabiscar, escrever, depois você para, deixa 2 meses parado para sossegar o cérebro. E com isso, acaba que a gente chegou num denominador comum e chegou a ter uma palavra que fica bem legal da gente lembrar, que chama épico, um acróstico épico. Com esse acróstico épico, você consegue traduzir todo o método caos. Que o é de eu me conhecer, autoconhecimento, saber minhas virtudes, meus defeitos, saber o que eu sou bom, o que eu sou ruim, e a gente entender o que a gente quer para a vida, responder nesse modo, na primeira ofensiva que a gente tem, são 4 ofensivas e 16 passos. Na primeira ofensiva é o autoconhecimento, e a pergunta mais assim que nós temos lá que tem dificuldade de responder é: quem sou eu? E aí as pessoas se travam já ali, porque uma coisa é você responder deitado numa rede pensando, outra coisa é você escrever quem sou eu. Seu cérebro não deixa você mentir, o fato entendeu? de você decidir um propósito através do que você é realmente, né? O Sim. autoconhecimento. Então, antes da gente falar em oratória, antes de falar do tema da pessoa, é claro que ele já chega com um tema pré-definido, quando ele vem nos busca, a gente fala quem é você, tenta desenvolver isso aí. Isso é a primeira ofensiva com os 4 primeiros passos. Depois a gente tem a segunda ofensiva e a gente trabalha o planejamento. Porque eu pergunto para você, Fábio, você tem demandas já instituídas na sua semana? Hoje? Tenho. Você tem? Você tem isso? Todo mundo tem, Todo né? mundo tem. E agora eu vou chegar para você e falar, olha, agora você vai ter que fazer mais, você vai ter que estudar, você vai ter que treinar na frente do espelho, você vai ter que tirar um tempo para apresentar para sua esposa, para o seu tio. Então eu vou entrar com outras demandas. E tem gente que está atolado de serviço, está com muito processo acontecendo, prioridade, mas ele quer desenvolver essa parte de oratória. E aí a gente entra com a segunda ofensiva, que trabalha o planejamento. Aí a gente trabalha a gestão de tempo, trabalha a questão de até o tempo para você estudar o seu conteúdo que você quer falar, e até o tempo para você ir lá e abrir o seu PPT, seu PowerPoint lá e começar a rabiscar, começar a anotar, começar a colocar o grosso da sua palestra. Segunda ofensiva. Aí a gente vai para a terceira, que a terceira já é treinamento. Aí já é, mãos à obra. Aí a gente vai trabalhar adrenalina, vai trabalhar a questão de lógica, linha de raciocínio, a questão de como controlar os anseios, né? Aquela ansiedade que dá na hora que a gente vai apresentar, e até como se adaptar a imprevistos. Ou como se adaptar a palestra para um público maior, para um público menor e assim por diante. Beleza? Beleza. E eu estou aqui pensando, mas acredito que os nossos ouvintes podem estar se perguntando o que mais de importante nesse processo você assim, chamaria a atenção de todo esse método que você está Só voltar uma coisa aqui, porque faltou uma ofensiva. Nós falamos do eu, do planejar, e nós falamos do capacitar. Certo. Né? Que aí o épico, E de épico, né? O PI de planejamento intenso, o C de capacitação, de capacito, e o O de oratório, que aí é o ambiente que você vai falar.
é ali que a dorzinha na barriga vai vir, é ali que você vai esquecer, é ali que você vai Adrenalina falar coisas sobe. que não tem nada a ver. Eu até brinco, né? Eu sempre falo, eu tenho um amigo assim, de faculdade, que ele meio que matou a irmã dele. Na apresentação ele falou que era filho único, eu sabia que ele tinha uma irmã. Caramba. Você tá entendendo o que é isso? Tem outro que não lembrava o nome da empresa dele. Sabe quantos anos que tem a empresa? Famoso branco, né? 20 anos. O cara tem a empresa há 20 anos Ele esqueceu o nome. e ele esqueceu o nome da empresa na hora de apresentar. Ok. Então é na luta mesmo. É sair do... O planejar e o executar tem um buracão ali no meio. E a hora que você vai executar, não necessariamente vai acontecer igual o planejamento. Mas executar sem planejar também não é legal. Entendeu? É um risco muito alto. E aí, voltando à sua pergunta, o que eu chamo a atenção, Ou seja, o que você chamaria a atenção desse processo Bom, pra galera aí que tá quem ouvindo já a gente? participou sabe que a gente bate muito na tecla Ó, e quem não participou agora vai ouvir aqui. O que eu chamo a atenção, a gente tem 3 lemas lá muito interessantes. Que o primeiro é: seus desafios são fáceis. Chega que é tanto de gente lá achando que vai... Tem aluno que chega pensando que vai fazer treinamento de oratória sem falar. Que vai só ouvir. Que vai sentar e Só vai ouvir eu absorver o falando conteúdo. 8 É um horas, curso 16 horas. Vai levar o caderninho, Vai levar o anotar? caderninho. Exato. Tem que levar o caderninho e anotar. Porém, não existe treinamento de oratória, não existe Sem capacitação prática, sem né? prática. E aí, a gente tem esse negócio. Porque durante o curso, as pessoas começam a arrumar um punhado de desculpa. E arruma não é só durante o curso, até para fazer o curso, a pessoa quer fazer o curso, chega num dia antes, não vou porque ficou com... Ou vai de manhã, depois do almoço some, porque vê que depois do almoço vai ter a prática. E as pessoas arrumam um punhado de desculpa, um punhado né, como fala? Não vou falar nem que é desculpa, né? Justificativas para estar postergando essa questão. Cria um medo, né? Então- Você cria um medo de... E isso aí tem vários motivos. Depois a gente pode falar em outro episódio. Mas o que acontece? Primeiro é o lema, seus desafios são fáceis. Depois a gente traz um pouquinho para motivação, que é o que você tem hoje é pouco, Igor. Tudo que você tem hoje, você que está nos ouvindo, é pouco. Você pode ter mais. Agora tem que trabalhar para isso. E por último, você sozinho pode mudar o mundo. Agora, qual mundo? Existe uma grande, né, uma frase que é: mude localmente para impactar globalmente. Então muda o seu mundo, muda ali na sua casa, muda na sua escola, muda na sua empresa, que você vai impactando de uma forma gradativa, sozinho, não precisa depender dos outros para fazer isso. Um mundo de várias pessoas, né? Isso. Transforma. E aí a gente, com esses 3 lemas, a gente leva o curso, toda hora que alguém acha que tá bom, tá pouco, toda hora que alguém fala, mas é difícil demais, tem que fazer isso, tá fácil. E por último, a gente encerra todo o processo aí nessa reflexão que a gente pode mudar o mundo, é chegando em casa e puxando a oração, chegando em casa na hora do Natal, puxando lá a reflexão do ano e assim por diante. Entendeu? É mais ou menos isso. Entendeu? E assim a gente segue o fluxo. Certo. Bom, por que você inculcou com esse negócio de carreira e oratória? Por que a oratória ela tem essa capacidade de poder transformar a carreira de alguém? Como que seria isso? Que tipo de situações você poderia dar um exemplo, de benefícios? Então, aí o que acontece? Eu até falei, acho que eu adiantei, eu falei alguma coisa no início. O que acontece? A carreira e oratória, ela tem, ao meu ver, na parte prática, as coisas que eu estudei, se eu falar só de oratória, eu crio uma motivação na pessoa, eu quebro algumas crenças, porém a longo prazo, a pessoa volta a estaca zero de uma maneira mais fácil, se ela não pratica. Um exemplo, a pessoa está numa empresa, precisa aprender a falar em público, mas ela não tem atividade que se exponha o tempo todo. Mas a partir do momento que eu falo para ele, olha, você não tem atividade, então tá numa reunião, você se levanta na hora que você for falar, se for possível, entendeu? Aplique as técnicas para o seu corpo ir acostumando, para a sua mente ir acostumando, puxe a responsabilidade. Se alguém falar, quem quer puxar a reunião? Puxa a reunião. Quem quer puxar a oração? Puxa a oração. Quem quer puxar a reflexão de ano novo? Puxa a reflexão de ano novo. Porque aí você começa... E aí eu comecei a perceber que quando eu vinculo a oratória a coisas mais materializadas, que a carreira todo mundo trabalha, entre aspas, alguém está procurando algum tipo de carreira. Se eu vinculo isso à carreira dele, eu consigo ter uma memorização. Nós já tivemos casos de 2 anos depois, o aluno lembrar de técnicas que tem umas que eu nem eu lembrava que eu tinha ensinado, porque o processo
é vivo, né? Hoje eu estou ensinando, amanhã eu vejo uma coisa que funciona um pouquinho mais eficiente, eu vou e aplico e deixo de aplicar outra coisa, entendeu? Mas é isso, e vamos que vamos. Bom, eu que já consegui ter a oportunidade de participar, teve algo no curso que me chamou muita atenção, que foi o fato da porrada terapia. Galera, quem for ter a oportunidade, porrada terapia é uma das coisas que você mais tem a intuição de saber o que realmente está errado ali e corrigir, porque é muito complicado você querer corrigir algo que não sabe onde é que realmente está errando, né? Não, e essa aí é interessante, essa porrada terapia aí, ela veio de um fonoaudiólogo do Rio, que eu fui fazer uma consulta com ele, chama Simon von Trial, e ele... Francês? E ele é figuraça, uma pessoa excepcional, e lá ele aplicou esse negócio, eu fiquei meio assim, caramba, e aplica mesmo, ele não tem, eu sou bonzinho perto dele, E depois ele foi me explicar o porquê disso, e realmente se você fizer uma reflexão, vou fazer uma pergunta aqui, Fábio. Qual professor que você lembra? Aquele que deixou você passar fácil ou aquele que te apertou no final do ano? Que apertou. Sem sombra de dúvida. Aquele que segurou no recreio, né? Aquele que segurou. Esse você não esquece. Então, a gente tem muita memória do sofrimento ou da felicidade ao extremo, né? Não é só o sofrimento, mas a felicidade ao extremo. E aí, com isso, a gente trabalha essa questão da porradoterapia de uma forma muito saudável, porém, abrindo... a oportunidade para todos os alunos, em tese, como se diz lá em Centralina, né? Todos os alunos descerem a lenha e quando descem a lenha, quem está recebendo essa informação, a gente está fazendo um trabalho de reflexão e de como contornar esses pontos levantados pelos alunos e pelo instrutor mesmo, entendeu? Bom, beleza. Mas, Evaristo, se você fosse resumir esse método aí pra gente em uma frase, o que você diria aí pra gente, pra galera aí que tá ouvindo? Então, praticamente até um sloganzinho que eu uso que é a transformação da sua carreira por meio de técnicas de oratória. Para mim seria, tipo, potencialize a sua carreira pela oratória, ou transforma a sua carreira pela oratória. Porque através de dicas de oratória, a gente reorganiza a nossa carreira, e aí você pode ser beneficiado tanto de forma interna na empresa que você trabalha, como você pode desenvolver um projeto paralelo. Hoje você tem a questão do palestrante profissional, você pode desenvolver isso e fazer com que você tenha uma carreira paralela que dê para você conciliar com o seu dia a dia, e aí você garantir ou você aumentar a sua empregabilidade, ser visto de uma maneira mais bonita e mais promissora perante os seus líderes, perante a sua empresa e perante a sociedade como um todo. Certo. E sem falar que você pode ajudar as pessoas com isso também. A partir do momento que você desenvolve uma oratória, você pode ajudar as pessoas com as suas palavras e assim por diante. Então a pessoa ela pode levar isso não só para o lado profissional, como também para o lado pessoal, como você disse, em casa, às vezes numa escola, numa comunidade, onde ela puder. E é o que a gente precisa. Porque quando eu falo de técnica de oratória, não é chegar e falar, tem gente que fala muito. Mas, e aí, agrega ou não? Tem gente que fala pouco e agrega mais do que quem fala muito. E tem gente que tem muito para falar e não fala. Então tem todo Falou pouco, falou tudo. Né? Tem todo um contexto. Aí, de vez em quando, você chega, o cara, não, eu não tenho medo de falar em público. Beleza, realmente ele não tem medo de falar em público, mas ele falando em público, até medo. É mais ou menos assim, entendeu? Cara, é por aí. Eu ouvi um termo, eu não me recordo muito bem a fonte, mas falava assim, que uma simples conversa poderia evitar guerras, né? Guerras mundiais. E até mesmo o próprio fato, não que a gente vai evitar uma guerra grande, mas o próprio fato de você saber transmitir a sua ideia através da fala e ter essa coerência pode ter tanto benefícios como também resolver problemas que estariam ali durando de forma, sei lá, que vai te prejudicar, né? Praticamente isso. Sim, tem tudo isso. Mas digamos que olhando lá para o futuro agora,
lá para 2050, como que você Ixi, gostaria... Ó, 2050, será que vão ter carros voadores aí até lá? Já tem, rapaz. Olha, então. Ixi, já Mas, tem algum enfim. lugar de testando. Qual que seria, o que você gostaria de poder ver a relação do método caos até lá? 2050, qual seria a sua visão baseada 2050, nisso? então 2000, daqui 30 anos? Olha, daqui 30 2020. anos eu vou estar Tá perto, hein? bem mais branco do que eu tô, né? Tá Mas- perto. Já vai estar totalmente branco. É, né? totalmente branco. Se tiver branco, eu tô feliz. É, porque ainda vai ter, né? O negócio é A se tiver experiência branco. vai estar aumentando. Se tiver branco. Aqui em cima, já se a câmera pegar por cima assim, já vê que tem... O telhado já eu tá- sou um cliente potencial para aquele tanto de propaganda que tem na cidade. Sim. Como que fala? Cura capilar para tudo, né? Em 2 minutos. Ó, Beleza. Em relação a 2050, se você pensar bem, eu acho que é o que mais me motiva em relação a esse trabalho que eu estou desenvolvendo, é a questão seguinte. Eu já dei aula de oratória para um PhD, que é aquele cara que ele fez mestrado, fez doutorado, não, ele graduou, fez mestrado, especializações ali, fez doutorado e fez um pós-doctor. Olha que loucura. Então, esse cara tem lá quase seus 40 anos, passou a vida inteira estudando e ele fez um curso de oratória comigo. O que eu pego isso como reflexão? É que nosso sistema educacional pode melhorar e pode investir bastante nisso. Pode já tem pesquisas que prova que você melhora matemática, melhora ciência quando você trabalha oratório com os alunos. Então, se você olhar para mim e perguntar, Evaristo, 2050, 2060, o que você gostaria de olhar para trás e fazer e enxergar? Eu gostaria de tentar ver o sistema de ensino do mundo inteiro trabalhando oratória. Se você pegar uma das poucas grades obrigatórias durante todo o curso em Harvard, é a retórica. Aí você vê, o aluno que vai para lá é outro nível. Em tese, claro que tem toda uma estrutura, tem todo um processo que ajuda, mas eles trabalham a retórica, porque não adianta nada você saber muito se você não souber comunicar. Então o que eu vejo para 2050, se eu olhar para trás, era que eu pudesse de alguma forma contribuir nesse sentido com a sociedade, de fazer com que esteja em qualquer quadrado onde tem a aula, onde tem um professor falando, alunos escutando, ou alunos falando e professor escutando, alguém trabalhar técnicas de oratória. E hoje nós temos muita gente ensinando isso, tem muita coisa bacana que dá pra gente absorver e aplicar, ok? show de bola. E vamos que vamos. Muito bom. Bom, galera, lembrando que esse podcast Provocando Caos está sendo aqui gravado no estúdio do nosso querido amigo Fábio. E agora eu acho que chegou o momento, né? O momento Provocando Caos. Bom, Provocando Caos, a gente vai compartilhar um pouco aqui as nossas reflexões semanais. Vamos lá. Fábio, o que te provocou o caos essa semana que você gostaria de poder compartilhar para a galera? O que você conseguiria? Aí é bravo, hein? Rapaz, o caos, vamos lá. O que provocou o caos Bora essa jogar semana? essa agora. Eu acho que eu tava dirigindo esses dias aí essas belíssimas... Uberlândia com chuva. Exato. Uberlândia com chuva é a melhor coisa que cheio tem de pra buracos, fazer. né? Não, mas Bom, já tá recapeando por cada lugar, mas tem buraco pra caramba. Mas ainda tem, né? Tem. E eu me deparo, às vezes, com uns motoristas que fazem algumas relíquias, vamos dizer assim, que eu fico indignado. Eu não entendo como Sim. a pessoa consegue fazer algo tão absurdo. Algo simples que às vezes eu vejo muito é quando você vai virar num retorno, de mão dupla, por exemplo. Você tem que ir não no seu lado esquerdo, Sim, você vai lá na frente, mesmo. porque se vier outro carro na direção oposta, quiser É. fazer o retorno também, os dois carros vão Sim, virar. sim. Não, mas aí acontece que um vira certo às vezes e vem outro e vira na contramão também, você não vira. Então, assim, eu fico... Isso me provoca o caos, cara, porque, eu vou te falar, um dia de trânsito, às vezes um dia que você já tá mais estressado, tá doido pra chegar em casa, tomar um banho, relaxar, e aí você se depara às vezes com umas coisas. Muitos podem falar, mas isso é coisa simples, deixa pra lá, mas às vezes provoca o caos, porque às vezes é um louco atrás de você lá, você tem que parar pra deixar o outro e o cara vem. Não, e é incrível. Então
A reflexão, então, é fazer o retorno. É isso de aí, maneira galera. adequada. Ó, vamos virar no retorno aí, bonitinho. Olha. Mesmo se, não tá Desabafos pintado. aqui. Não, mas a gente sabe como é que é o jeito certo. É, Por vai que lá na não frente fazer? e vira. Lembra, pensa que você é Né? Scania, que não dá pra fechar. Exato, né? Uma boa conversa podemos resolver, né? Claro, vamos respeitar todo mundo aí, que todo mundo tá indo e vindo, Beleza. né? Vamos fazer direitinho, E por nesse que não? momento que a gente tá vivendo, o respeito é bem legal. E ajuda você, pra caramba. Varisto, além de ter dado esse conteúdo mega master que você passou pra gente, o que é que você poderia Então, eu acho finalizar pra que gente aqui? a reflexão que eu tenho aqui de hoje, que é bem legal, é você tá com a filha assistindo um filme que ela tava querendo assistir pra caramba, e quando é fé, falta os 25 minutos desse filme, Ai. dá pau e o negócio não funciona. Nossa. Não, mas que revolta, né? Aí tenta abrir em outro lugar, tenta abrir de outro jeito. E a menina desesperando. Não, e duro que tava a menina e a esposa também, né? Não era só a menina, não. Nossa Senhora. E até hoje eu estou sendo cobrado, Porque não assistiu ainda. porque eu não consegui assistir o filme completo, porque eu tenho que achar esse filme aí de uma maneira mais qualificada. Porém, a reflexão disso tudo, sabe o que é? É que a gente tem que entregar o que a gente propõe entregar por completo. Não adianta entregar 70 e tantos % que não resolve. A satisfação do cliente aí. 100, né? Na verdade, se você pensar bem, você tem que entregar até 110. Eu teria que entregar o filme completo com pipoca de sal e de doce em cima do sofá. Aí sim eu estaria entregando alguma coisa de maneira bem legal. Ok? E você, doutor Bom. Igor, o que você me conta aí do quadro aí Provocando Caos e que você acha que provocaria caos em outras pessoas também? Cara, o ser humano, em geral também, como todo mundo, a gente tem um problema de procrastinar para poder realizar as tarefas, né? E ano passado eu estava sofrendo bastante com isso. Isso não é exceção dele, não. Procrastinação. Isso não é exclusividade, Eu não. estava sofrendo bastante com isso e uma coisa que esse ano... Não é promessa de ano novo. Eu posso garantir que é porque promessa o ano para a já vida. passou também. É promessa para A a gente já vida, tá no tá? Natal de É, novo, já tá praticamente, quase, né, gente? depois A do carnaval Páscoa aí já- daqui a pouco, mas enfim. Cara, e observei que o próprio caos, por exemplo, pequenas atitudes minhas que eu estou realmente fazendo toda atividade que precisa fazer, está afetando nas grandes, né? Ou seja, na academia, por exemplo, o procrastinador de não fazer todos os exercícios da academia. Fitness. É crossfit ou É academia mesmo, academia normal? treinamento, musculação. Ok. E digamos que eu não estava seguindo. Todo ano passado não estava seguindo a ficha que precisava fazer diariamente. E esse ano já comecei a fazer e aquilo começou a afetar também, tanto de forma profissional. Hoje, digamos aí que eu estou conseguindo finalizar o site que eu estou querendo postar e demais atividades maiores que está realmente me beneficiando. Ou seja, Afetar positivamente. você exatamente. Através de pequenas atitudes nossas mesmos, pessoais, podemos também afetar em outras, né? Maiores ainda nesse caso. fala. Essa questão da procrastinação é um item mundialmente conhecido Sim. e trabalhado dentro dos profissionais. Né? Realmente. Mas aí eu acho que um dos segredos aí é você definir o que é importante mesmo e ir fazendo o que é importante mais fácil. Aquilo que é mais fácil de fazer e que é importante, faz logo de manhã, porque se deixar para de noite, procrastina. Aí você que é uma beleza. procrastina ainda mais. Beleza? É um tema aí que dá pra gente fazer Sim. um podcast bem comprido e bem legal em relação a Com essa... certeza. Galera, estamos aqui finalizando então o primeiro podcast Provocando Caos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que esse podcast vai estar disponível praticamente em todas as plataformas mundiais aí de podcast que a gente vai colocar. Spotify, Deezer, que mais? YouTube. Cashbox. E também a galera do Facebook, YouTube que vai estar Instagram. assistindo a gente aqui. Por Aqui, todos os ângulos, onde então. mais? Tem ali também? Exatamente. E as redes sociais, para você conseguir acompanhar ainda mais conteúdo, é @provocandocaos lá no Instagram. E relembrando aqui uma frase aqui do nosso amigo Evaristo, lembre-se sempre que os seus desafios são Rapaz, fáceis. É igualzinho um apresentador de show de bola. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.